Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 12 – Preparação de experiências. Dispunhamo-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou: lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez um pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito. E há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas de sono físico,
trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Segismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de interrogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me que a sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós, com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais das questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, por meio da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se aproximarem dos antigos adversários. No entanto, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso.
quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas, logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Neste ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento das reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação e trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou: quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda também é uma questão de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos somente informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa.
A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já se possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Minhas amigas, meus amigos, quem fala é Licurgo. Estamos aqui para continuar o estudo do livro Missionários da Luz. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12. Como vocês já sabem, em virtude do tempo que dispomos para apresentar o programa, não é possível tratarmos um capítulo inteiro em um único programa. Por isso mesmo, hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 e depois continuaremos o estudo, a leitura e a interpretação do conteúdo nos próximos programas. No encontro anterior, nós concluímos o capítulo 11, Intercessão. Esse capítulo foi muito importante. Trata da história de Esther, que procura o Alexandre, que é um instrutor do André Luiz, e o André Luiz, então, acompanha o processo em que o Alexandre vai auxiliar a Esther. A questão envolvendo a Esther é que o seu marido foi morto. E ela então queria explicação, diante da dúvida apresentada por outras pessoas, se o seu esposo Raul fora assassinado ou havia se matado. E então o capítulo discorre em cima desta questão de investigar, pelo trabalho do Alexandre, acompanhado do André Luiz, se de fato o Raul havia sido morto ou havia se matado. E assim, na conclusão daquele capítulo, através das investigações do Alexandre, observou-se que de fato o Raul havia se matado por uma questão íntima, pela culpa que ele alimentava em decorrência dele ter eliminado o noivo anterior da Esther. Então, essa situação, por ele ter matado o noivo anterior da Esther, ele desenvolveu um processo de culpa muito grande e não conseguiu conviver com a situação e acabou se matando. Mas no final, ele é orientado, ele é amparado, resgatado, e depois de orientado, ele consegue em sonho encontrar-se com Esther, e ela, sem saber de fato se ele fora assassinado ou se matara, mas ela percebe o estado em que ele se encontrava,
a tranquilidade, pelo menos, que ele demonstrava, e a gente sabe muito bem que ele demonstrou a tranquilidade diante da Esther, porque estava em ligação direta com Alexandre, em uma ligação mental. Mas ela então retorna para o seu lar, disposta ao trabalho e recebendo a ajuda de outros espíritos, e por isso mesmo o capítulo chama-se Intercessão, ela consegue encontrar um emprego que vai ajudá-la a manter aquele grupo familiar. Agora, nós vamos então iniciar o capítulo 12. A Renata já fez a leitura para nós e já trouxe as informações que necessitamos para compreender e contextualizar esse conteúdo. Nesse capítulo nós vamos encontrar o Alexandre e o André Luiz caminhando logo depois de encerrado o trabalho de ajuda, de intercessão em relação a Esther e ao Raul. E de repente eles são interrompidos por um espírito de, como diz o André Luiz, elevada expressão hierárquica, ou seja, um espírito muito desenvolvido, muito esclarecido. E então ele interrompe e, dirigindo-se ao Alexandre, fala com ele se ele se lembra do Segismundo. E obviamente que o Alexandre se lembra, porque o Segismundo fora conhecido dos dois em encarnações anteriores. E o Segismundo prestara ajuda aos dois em encarnações anteriores. Mas esse espírito que chegou sabe que o Alexandre não tem especialização nos processos de reencarnação. Pelo que nós já lemos das obras de André Luiz, sabemos que existem especialistas em determinadas áreas. E esta não é a especialidade do Alexandre. O Alexandre está muito vinculado às questões da mediunidade. Mas isso não quer dizer que de alguma forma o Alexandre não possa auxiliar a questão da reencarnação. Muito porque o Alexandre tem ligações diretas com o Segismundo. Ora, e como ele tem ligações diretas com o Segismundo, como ele já é um espírito esclarecido, ele tem condições de auxiliar a reencarnação do Segismundo. E é isso que esse amigo do Alexandre pede a ele, que ele auxilie ao Segismundo no seu processo de reencarnação. O amigo do Alexandre chama-se Herculano. O Herculano ainda passa algumas informações importantes para o Alexandre. E então o Herculano aproveita esses momentos de contato com o Alexandre e lembra a ele a história anterior do Segismundo, história da qual o próprio Alexandre fez parte. E em breves palavras coloca o caso de que o Segismundo envolveu-se com uma mulher chamada Raquel e acabou matando o marido dessa, o Adelino, e os dois passaram por profunda perturbação. Inclusive a Raquel, nesse processo, terminou por se entregar à prostituição. Então, observem bem, o Segismundo interferiu diretamente na vida da Raquel e do Adelino. O Adelino foi assassinado pelo Segismundo em um duelo e a Raquel, em decorrência do resultado, acabou se entregando à prostituição. Passaram os três por longa perturbação no umbral, no mundo espiritual. E a Raquel e o Adelino retornaram, acabaram se casando e constituindo uma nova família. Muito bem. Então a Raquel e o Adelino estão partindo do mesmo ponto que estavam quando o Segismundo entrou em suas vidas. E no mundo espiritual foi preparado o retorno do Segismundo como filho do Adelino e da Raquel. Vejam bem como são as complexidades desses processos da busca do entendimento. O Adelino e a Raquel receberiam o algoz de suas existências, o Segismundo, na condição de filho. Contudo, o Adelino, percebendo a proximidade do Segismundo, observem bem, ele percebendo a proximidade do Segismundo em suas vidas,
obviamente sem imaginar que se tratava de um filho. Mas as ligações do Adelino e da Raquel com o Segismundo são muito fortes. E a proximidade do Segismundo causa-lhe um mal-estar, e ele então renova dentro de si aquelas angústias e aqueles desequilíbrios que resultou do drama envolvendo os três. Percebe-se que a Raquel não está perturbada com esse processo, mas o Adelino se lembra de alguma coisa o perturba. Então o Adelino repele a aproximação do Segismundo. E vamos observar, com o passar dos nossos programas, que é importante no processo da reencarnação que os pais aceitem o filho. É importante. E o Adelino, diante da possibilidade da aproximação do Segismundo, o repele. O Segismundo, por sua vez, como esclarece o Herculano, de início estava entusiasmado. Mas percebendo que o Adelino lhe apresenta enorme aversão, lhe repudia, o Segismundo começou a ficar desanimado com a perspectiva do processo de reencarnação. E seus sentimentos variam agora de tristeza profunda e de desânimo. E é então que o Herculano pergunta se o Alexandre não poderia auxiliar nesse processo, visto que ele era grande amigo do Segismundo e do Adelino. E obviamente que o Alexandre aceita e vai se preparar para estar na semana seguinte junto ao Adelino, a Raquel e ao Segismundo, para contornar a situação, para possibilitar que o Adelino aceite o Segismundo em seu lar. E a gente pode então imaginar a curiosidade apresentada pelo André Luiz nesse ponto. A gente sabe muito bem, desde o começo em que temos acompanhado as histórias do André Luiz, a gente percebe uma enorme curiosidade. E nós somos beneficiados pela curiosidade do André Luiz, porque ele nos passa aquela visão que ele teve dos fatos com os quais ele conviveu em um determinado período, e os conceitos que os amigos espirituais lhe transmitem em torno de todas essas experiências. E é então que o André Luiz sonda a possibilidade, junto ao Alexandre, dele acompanhá-lo. E o Alexandre então aproveita a oportunidade e esclarece que o caso envolvendo a Raquel, o Adelino e o Segismundo foca de maneira fundamental a questão do planejamento reencarnatório. Isto porque o Adelino, no mundo espiritual, prometera receber o Segismundo em uma situação futura, quando ele se casasse com a Raquel. E agora, o Adelino, diante da aproximação do Segismundo, ou seja, do antigo inimigo de seu algoz, do destruidor de sua família, ele então apresenta uma aversão enorme, impedindo com que a reencarnação se dê de forma tranquila e serena, que é o desejável. E é então que o Alexandre recomenda ao André Luiz que visite a instituição dedicada ao planejamento reencarnatório lá em nosso lar. E esclarece de maneira bastante interessante que é muito comum que as reencarnações na crosta se processem em um padrão, ou seja, de uma mesma forma, seguindo um mesmo projeto. Mas que algumas reencarnações requerem um preparo individual. E este é o caso do Segismundo, do Adelino e da Raquel. Particularmente o Segismundo necessita de um tratamento especial, de um planejamento específico para o caso de sua reencarnação. Isto porque o Segismundo é um trabalhador. Observem bem, o Alexandre coloca para o André Luiz que o Segismundo é um trabalhador. Não é uma pessoa comum, é um trabalhador, embora também não seja um missionário. E ele coloca o trabalhador na condição de companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Ou seja, os trabalhadores são aqueles que já têm o esclarecimento,
e que já desenvolvem lutas íntimas para que aquele esclarecimento que eles possuíram através da aquisição de conhecimento possam se transformar em realidades em suas vidas. Ou seja, é o que se diz por aí de reforma íntima. O Segismundo é um trabalhador. Ele tem conhecimento. E nós vamos conhecer a forma como ele obteve esse conhecimento durante o transcorrer desse capítulo. Ora, o Segismundo tem o conhecimento, mas ele precisa colocá-lo em prática. E por isso mesmo ele receberá cuidados especiais em seu processo reencarnatório. É muito claro que o Segismundo caiu, teve uma queda, como o próprio Alexandre esclarece, em seu projeto reencarnatório anterior. Ou seja, na sua encarnação anterior, ele teve uma queda. Mas a queda é aprendizado. E se nós formos analisar bem, em nossas existências, nos períodos de nossas encarnações, os nossos erros, as nossas quedas, elas favorecem ao nosso crescimento espiritual quando nós compreendemos a queda e estamos convictos, certos de que podemos contornar a queda reparando o mal que fizemos aos outros. Como esclarece o Alexandre, na medida em que vamos reencarnando, vamos desenvolvendo a razão, aumentando em nós o conhecimento. Mas a questão da iluminação íntima, essa demora um tanto quanto mais. Porque depois de adquirido o conhecimento, de elaborar a razão, nós precisamos que esse conhecimento sirva a nós e aos outros. Ou seja, não basta conhecer, não basta desenvolver-nos intelectualmente. É necessário que esse desenvolvimento intelectual, que esse conhecimento esteja a benefício de nós e dos outros. E isto é uma das características fundamentais da reencarnação. É a nossa evolução espiritual, melhorando o nosso conhecimento, mas principalmente traduzindo esse conhecimento em benefício dos outros e em nosso próprio benefício. E então fica claro que a reencarnação, não só do Segismundo, que agora reencontra a Raquel e o Adelino, mas que a reencarnação de todos nós tem como fundamento principal a aquisição de conhecimentos e o uso desse conhecimento em benefício daqueles que nos cercam e de nós mesmos. Esta é, conforme o próprio Alexandre diz, a nossa luta, que nos corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. E então a parte que hoje nós estamos estudando se encerra quando o Alexandre reforça para que o André Luiz, no dia seguinte, vá entender na instituição dedicada a esse processo como funciona o planejamento reencarnatório. Das muitas questões importantes que temos nesta parte do capítulo, nós precisamos entender que o lar é o lugar onde as almas se encontram ou se reencontram para reparar os males que fizeram em passados reencarnatórios, mas também para desenvolver suas inteligências e, adquirido esse conhecimento no desenvolvimento das suas inteligências, das nossas razões, nós possamos colocar em prática esse conhecimento em benefício daqueles que nos cercam. Eu faço questão de repetir isso. Você, ouvinte, que adquiriu um conhecimento que você percebe que é benéfico para si, precisa compartilhar esse conhecimento, precisa dividi-lo com aqueles que o cercam, porque esta é a razão da nossa existência. Nós precisamos dividir e compartilhar aquilo que de melhor temos. E nesse processo de divisão e compartilhamento, nós, durante as nossas reencarnações, reparamos o mal que fizemos aos outros enquanto vivemos com eles experiências dolorosas em outras existências. Esse capítulo promete, e por isso mesmo convido vocês a estar conosco no próximo encontro, quando vamos dar continuidade à história que envolve Adelino, Raquel e Segismundo, antigos adversários do passado que agora se reencontram em uma nova encarnação no seio de uma família.
Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!